entendo que muitas pessoas hoje estão paralisadas no seu propósito porque não conseguem entender quem são. Desanimam, paralisam, ficam desmotivadas muito fácil. Por quê? Não conseguem entender quem são. E eu queria basear a minha mensagem lá em Hebreus 11, versículo 24, onde diz assim, Hebreus 11, 24, abram aí, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus 11, versículo 24. Pela fé, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusa algo aqui. Moisés recusa ser chamado de algo que Deus não disse sobre ele. Moisés, pela fé e já maduro em Deus, tinha uma identidade formada e não aceitou ser chamado daquilo que Deus não chamou para ele ser aqui nessa terra. E eu entendo que muitos, como eu falei, iniciei aqui, muitos estão desmotivados porque não entendem quem são. E não entendem quem são porque não conhecem o Criador. Você é uma criação. E o seu Criador, Ele é perfeito. Ele não iria errar em formar você. Amém? Você não é um erro, porque se você se acha um erro, você está chamando o seu Criador de errado. Você está dizendo que o pintor, o seu Criador, errou ao te fazer. E você chamar Deus, né, de falho, você está aí, você tem aí muita coragem. Lá em Gênesis 1, versículo 27, fala o seguinte: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, glória a Deus. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Uau! Deus te fez uma cópia dele. Mas eu costumo dizer que Deus não somente te fez uma cópia dele meramente por você ser uma cópia dele. Deus te fez uma cópia dele para você o copiar. Deus te fez uma semelhança dele para você ser semelhante a ele aqui nessa terra. Então, além de Deus ter te feito semelhante, uma cópia dele, Deus te fez para dominar, para ser um protagonista aqui nessa terra. Você não entendeu? Deus te fez para dominar, para ser um protagonista aqui nessa terra. Por que nós não estamos dominando? Por que os filhos de Deus não estão dominando na faculdade com as melhores notas? Por que os filhos de Deus não estão dominando na sua profissão, sendo o melhor trabalhador possível? Por que os filhos de Deus não estão dominando? Porque veio uma coisa antes: ser semelhante a Deus. E para ser semelhante ao Senhor, nós precisamos conhecer a esse Deus. Você não consegue copiar alguém que você não anda. Você não consegue copiar, não consegue ser semelhante a alguém que você não anda, que você não conhece. Se você começar a andar com uma pessoa que xinga muito, uma hora ou outra você infelizmente vai xingar. Não é porque você quer, é porque vai ser automático. De tanto que você está andando com aquela pessoa, vai chegar um momento que você soltou. Então não tem como a gente dominar, nós como filhos de Deus, realizar o nosso propósito de dominar, de ser prósperos em todas as áreas, sem antes ser semelhante a esse Deus. Então, Deus te fez semelhante a Ele, Deus te fez uma cópia dEle, Deus te fez para dominar aqui sobre essa terra. E Ele quer que você venha colocar tudo isso em prática aqui. Gente, a luz, quando a luz chega em meio às trevas, ela vai dominar, é impossível. Se é que tudo estiver apagado, se eu ligar uma vela, ela vai ser o centro das atenções. Porque a luz domina. Deus te fez luz sobre essa terra. A Bíblia fala que você é luz nessa terra. Então é para você dominar no meio das trevas, no meio desse mundo apagado. É para você dominar aqui sobre tudo, sobre essa terra, através do conhecimento e a revelação do Senhor Jesus. Mas como eu falei, para a gente chegar a esse nível de dominar, a gente precisa chegar a um nível muito grande de profundidade do conhecimento de Deus. A gente precisa a gente precisa conhecer a Deus. A gente quer tornar Jesus conhecido sem conhecer a Ele.
A gente quer falar de Jesus sem falar com Jesus. Não tem como você falar de Jesus para as pessoas através de suas ações se você antes não fala com Ele. Eu vejo uma geração que fala muito de Jesus, mas quando vai ver as práticas, infelizmente não condiz com aquilo que fala, porque não falam com esse Jesus. E muitas vezes nós não entendemos quem nós somos em Deus, essa identidade não está formada em nosso coração, porque muitos de nós, graças a Deus eu não passei por isso, mas muitos de nós, a gente cresce ouvindo tantas coisas negativas ao nosso respeito de pessoas próximas a nós. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos parentes. Muitas vezes aqueles que eram para motivar o seu propósito, infelizmente, são esses que Bora lá, pessoal? Aí de trás, está conversando. Muitas vezes são esses, aqueles que eram para motivar o nosso propósito, eles nos desmotivam. Eles nos fazem paralisar. Mas, entenda, chega uma hora na nossa vida que você precisa ser responsável pelas suas ações e precisa parar de dar desculpas a Deus. Desculpas, porque eu cresci assim, porque eu cresci daquele jeito, porque o Senhor sabe como, o Senhor sabe tantas de coisa que eu ouvi, o Senhor sabe como é minha mãe e meu pai. Deus sabe, mas Deus sabe também o quanto você é responsável por aquilo que chega até você. Então, bora lá. Aqui nesse copo aqui tem veneno, certo? Presta atenção. Nesse copo aqui tem veneno, correto? Eu estar segurando esse veneno na minha mão não quer dizer nada, não vai fazer efeito nenhum. Esse veneno na minha mão não faz efeito nenhum sobre a minha vida. Agora, se eu tomar esse veneno, vai fazer algum efeito, certo? Esse veneno só vai fazer efeito se eu tomar. Mas eu estou olhando ele, eu estou segurando ele, porém não faz efeito nenhum porque eu não tomei. Assim são as palavras negativas sobre a nossa vida. Só vai fazer efeito se você deixar entrar no seu coração. Veja, o próprio Jesus foi chamado de perturbador da paz, de demônio. Jesus foi chamado de demônio, mas ele se apegou àquilo que o Pai disse sobre ele: tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então, muitas vezes nós pegamos o veneno, nós bebemos. Olha, deixa eu falar uma coisa, você não tem como controlar aquilo pelo qual você vai ouvir, mas você tem como controlar aquilo que vai entrar no seu coração. Você não controla aquilo que você ouve, você não controla as atitudes das pessoas, mas é sua responsabilidade o que você vai fazer com aquilo que você recebeu. É sua responsabilidade deixar entrar ou não aquelas palavras negativas. Então, o próprio Jesus, ele recebeu palavras negativas. E foram muitas. E muitas, e muitas, e muitas. Os fariseus cochichavam do lado de Jesus. Fofocavam do lado de Jesus. E ele falava assim: eu sei o que vocês estão falando aí. Eu sei. Vocês acham isso sobre mim? Então, para que vocês saibam que eu sou filho de Deus, tomem. Ele ia lá e fazia alguma ação. Nós precisamos ter essa segurança em Deus, essa identidade formada em Deus. Eu não estou aqui desvalorizando, não estou aqui desmerecendo, na verdade, perdão. Eu não estou desmerecendo aquilo que você ouviu durante toda a sua infância. Eu não estou aqui desmerecendo as atitudes dos seus pais. Eu não imagino quanto deva ser difícil receber tantas coisas negativas. Mas, desculpa, mas eu conheço um Deus, um Pai, que Ele é capaz de pegar esse passado seu e transformar em um futuro próspero. Mas só depende de mim e de você. Mas muitas vezes nós pegamos esse veneno, nós bebemos e nós vamos e nós vamos choramingar para Deus. O Senhor sabe, né? Mas foi você que bebeu. Você não teve controle até aquilo chegar na sua vida. Mas nós precisamos controlar e ser responsáveis diante daquilo que a gente ouve, diante daquilo que a gente vê. E eu quero que você saia daqui
com essa identidade formada, assim como Jesus teve, independente das coisas negativas que você vai ouvir, independente dos seus amigos da faculdade. Gente, já contei aqui, eu cheguei um dia na faculdade com a mochila nova, o pessoal falava na minha cara: eita, que o dízimo foi bom esse mês na sua igreja, né, irmã? Eu vou dizer para vocês que eu gostava de ouvir isso? Nunca gostei. Por várias vezes aqui mesmo na casa do Senhor, só porque é filha de pastor. Eu gostava de ouvir isso? Não. Mas eu não deixei que aquilo entrasse no meu coração e paralisasse o meu propósito. O diabo quer paralisar o seu propósito. O diabo quer paralisar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ele sabe o quão grandioso é o futuro que Deus tem para você. E ele vai tentar lhe empurrar veneno, mas não caia na cilada do diabo. Não deixe que as mentiras do diabo a seu respeito se tornem verdades. Que você é um fracassado, é uma mentira? É. Mas muitas vezes você se torna um porque você se deixa ser levado por aquilo que Satanás quer que você vá e faça. E aquilo se torna uma verdade. Então, em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Não deixe que as mentiras de Satanás fogem aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, vamos aprender a ter essa identidade formada. Outro exemplo digno de falar aqui é Davi. Todo mundo sabe aqui que Davi é o meu... É um dos meus atores da Bíblia prediletos. Inclusive, o meu filho vai se chamar Davi. Se Nelson tiver um filho antes de mim, ele disse que vai ser Davi. Mas eu acho que eu vou ter um filho antes dele, né? E aí, eu acho, não é possível, né, minha gente? Não é possível que eu vou ficar pra titia. Então, eu amo Davi. Gente, Davi era muito ousado, um bichinho ousado. E era de baixa estatura, mas era ousado. A Bíblia fala que, veja, Samuel chega para ungir o próximo rei de Israel, na casa de Jessé, que era o pai de Davi. O pobre do Davi, nem é lembrado o pobre, né? Jessé leva todos os irmãos de Davi para Samuel. Samuel olha um por um e fala assim: esse não é o rei de Israel, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Até que Deus fala para Samuel assim: eu, Senhor, não olho a aparência como vocês olham, eu olho o coração. Falta alguém aqui, cadê ele? As pessoas podem não lhe enxergar, mas Deus enxerga onde quer que você esteja. Aí Samuel fala, aí Jessé fala: ok, mandem trazer Davi. Davi chega, é ungido o próximo rei de Israel. Mas veja só, ele foi esquecido pela sua própria família. Davi foi esquecido pela sua própria família. Como se já não bastasse, tem mais. Vamos ver suas desculpas. As desculpas que você usa para Deus para você não ter um futuro próspero. Ponto 1, Davi foi esquecido pela sua própria família. Como se não bastasse, Davi foi ungido rei, aí do dia para a noite ele é rei? Não. Ele volta à rotina dele comum. Ele volta a pastorear as ovelhas. Ele volta a servir a família dele. Inclusive, os irmãos de Davi vão para a guerra. E aí o pai de Davi manda Davi ir servir os irmãos dele. O pobre, mais uma vez, o bichinho. E aí ele chega lá com queijo, com pão para os irmãos dele, né? E quando ele chega para servir, veja só, Davi estava servindo. Vamos lá. Deus só vai te entregar o seu propósito. Aliás, perdão, Deus não entrega propósito na mão de alguém que está parado, viu? Pega essa. Voluntariado. Bora servir ao Senhor. Davi estava o tempo todo servindo, que é o pai dele, as ovelhas, ele não estava parado. Se você está servindo aqui como crente de banco, esperando que Deus lhe use, Deus não vai te usar. Voluntariado amanhã, 9 horas da manhã. E aí, toma essa, receba! E aí, Davi foi enviado para servir seus irmãos. E ele chega lá e já imaginou ele olhando para aquele gigante, consulta os soldados: o que está acontecendo aqui? O cara fala: olha, está acontecendo isso e isso. Quem ganhar vai ganhar um ótimo prêmio e tal. Aí Davi fala assim:
quem é esse incircunciso que ele é doido de ameaçar o povo de Israel? Só que aí nessa, o irmão de Davi, Eliabe, vamos ler, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, diz assim, lê aí, 1 Samuel 17, 28, perdão, abra aí. 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua insolência e a malícia do teu coração. Vieste para assistir a batalha. O irmão mais velho, geralmente o irmão mais velho é o que tem autoridade maior sobre a casa. Eu não vivenciei isso. Quero deixar isso bem claro. Meus irmãos me desrespeitaram. Não me aceitaram como irmã mais velha, viu? Deus vai cobrar. Geralmente o irmão mais velho é aquele que tinha mais autoridade sobre os outros irmãos. E aquele ser, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, tira a onda de Davi. O que você veio fazer aqui? Cadê aquelas suas poucas ovelhas? Tirou onda da cara de Davi. Muitas pessoas podem tirar onda daquilo que você faz para Deus. Daquelas coisinhas pequenas que você acha muito pequenininha. Mas é de lá onde Deus vai tirar grandes propósitos para a sua vida. Eliabe vira assim: cadê aquelas pouquinhas ovelhas tal? Tu acha que Davi perdeu tempo falando com Eliabe, se justificando? Ah não, se acalma, eu vi aqui, não é que nada, ele já correu, foi para o rei e tal, e venceu o gigante. Já pensou se Davi para ouvir o que Eliabe falava a seu respeito? Sabe por que Davi não falou? Porque a voz do alto era mais alta do que as coisas aqui dessa terra. Nada, absolutamente nada, era mais alto do que a voz do alto sobre a vida de Davi, porque ele tinha essa identidade formada no coração dele. Então nós precisamos entender que a voz do alto deve ser mais alta do que as vozes negativas ao nosso redor. Não deixe que nada do que diz contrário à palavra de Deus sobre a sua vida domine o seu coração. Então, Davi não parou para ficar se justificando. Ele apenas prosseguiu com o seu propósito. O diabo vai querer usar pessoas para te paralisar durante a sua caminhada com Deus. E pessoas próximas a você. Porque entenda, não é uma pessoa qualquer que o diabo vai usar. Porque só nos decepciona quem é próximo a nós. Só nos decepciona quem a gente tem grandes expectativas sobre aquela pessoa. Só nos decepciona quem nós amamos muito. Né? Quem está ali próximo a nós. Então o diabo não vai usar qualquer pessoa para te paralisar. Ele não é bobo. Ele vai usar uma pessoa próxima a você. E você tome cuidado com quem você anda. Fica aí o hashtag, fica a dica. Nem todo mundo que você anda vai aplaudir o seu propósito. Nem todo mundo que você caminha vai estar assim, ó, para o seu propósito. E é aí onde você tem que saber discernir quem você vai andar ou não. Eu decidi andar com pessoas que estivessem ao meu lado, me motivando o meu propósito, reforçando aquilo que Deus disse ao meu respeito. E ao longo do caminho eu soube discernir quem era para estar comigo e quem não era. Hoje eu conto nos dedos quem anda comigo. São pessoas que só me aplaudem? Não, mas essas pessoas que estão ao meu lado, eu sei que tem autoridade suficiente para me criticar, porque eu sei que até com as críticas elas querem me ver crescer. Porque quem vem com crítica para você sem solução, não quer te ver crescer. Que junto com a crítica vem uma solução. Olha, eu acho que isso aqui não está errado, mas eu posso te auxiliar nisso. Porque muitas vezes as pessoas que estão ao seu lado lhe criticam só para lhe botar para baixo e lhe paralisar. Eliabe foi usado pelo diabo para paralisar o propósito de Davi. Mas glória a Deus que Davi não ouviu a voz de Eliabe. Nem Davi, nem Jesus ouviu a voz das pessoas que o rodeavam. E que queriam... que não queriam que o propósito fosse desenvolvido. Então, fica aqui o hashtag, fica a dica, cuidado com aqueles que você caminha lado a lado também.
Saiba discernir, peça discernimento a Deus. E através das ações desses, você vai saber com quem você vai caminhar ou não. Ok? Então, nem Jesus e nem Davi ficou parando para justificar. Eles simplesmente prosseguiram, né, em direção ao seu propósito, sem olhar para trás, sem ficar parando e se justificando, sem ficar parando e ouvindo qualquer um. Eles só prosseguiram e através das suas atitudes foram mostrando quem eles eram em Deus. Amém? Então que a gente não fique parando para ouvir qualquer pessoa na nossa vida. Ok? Que a gente venha parar para ouvir aqueles que têm autoridade. Líderes, né? Discipuladores são para isso também. Se você não tem discipulador, encontre um, que é muito bom você ter com quem você dividir os seus anseios, né? Os seus defeitos. E isso é muito bom. Então, nós temos um grande propósito. Deus nos deu um grande propósito. Lá em Jeremias, Deus fala assim: eu é que sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro próspero. Deus é quem sabe, não são as pessoas que sabem, essas pessoas negativas que sabem. É Deus quem sabe. Você pode ter escutado a sua vida toda que você não é capaz de nada, mas Deus disse que você tudo pode naquele que te fortalece. Talvez você tenha ouvido a sua vida toda que você é um fracassado, mas a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A grande questão é quem você está ouvindo: o próprio Deus ou as vozes negativas? Quem você está ouvindo? Porque nós temos duas vozes para ouvir: ou as vozes negativas, ou as vozes que diz exatamente aquilo que Deus disse a nosso respeito. Não venha me dizer que você só ouve coisa ruim, porque isso não é verdade, a não ser que você não lê a Bíblia. Aí isso é verdade. Se você falar assim, eu só ouço coisa negativa, eu vou dizer assim, então você não está lendo a Bíblia, vai ler a Bíblia. Porque tudo que eu falei aqui para você agora está na Bíblia. Que você é um vencedor, que você tudo pode naquele que te fortalece, que você tem um futuro próspero, está lá. É só você ler. Lá em Daniel 11, versículo 32 fala: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Sabe qual é a questão? Cadê o povo que conhece esse Deus? Para a gente se tornar algo, para a gente se tornar algo, para fazer algo diante de Deus, nós precisamos antes voltar ao início de tudo. Gênesis, que é uma vida de relacionamento com Deus. Muitas vezes, para você prosseguir, você vai ter que voltar. Porque muitas vezes a gente está tentando ser forte, a gente está tentando se tornar, a gente está tentando fazer proezas, sem antes conhecer esse Deus. Voltar à origem. Muitas vezes, para você prosseguir, você vai ter que voltar. Vamos voltar. E retornar. Muitas vezes a gente quer ouvir um vai, mas quando a gente ouve um volta, a gente se assusta, né? Voltar a criar um sistema de raízes em Deus, a criar um sistema de secreto. Eu falei aqui no profundo que Deus quer te usar, né, grandemente para obras visíveis aqui nesse mundo, mas antes Ele quer forjar algo no invisível. É no invisível. Davi, ele causou coisas visíveis, grandiosas nesse mundo, mas antes ele ficou no invisível. É o invisível que te capacita para o visível. Se você tentar fazer algo visível sem esse sistema de raízes no invisível, você vai cair. Você não vai conseguir se segurar. Porque o que sustenta é o invisível. O que sustenta uma planta são as raízes. E se suas raízes não estão grandes o suficientes para sustentar aquilo que você está tentando sustentar em Deus, você uma hora ou outra vai cair. Então, quando a pessoa fala assim, eu estava bem com Deus, do nada eu caí, pode ir no sistema de raízes. Está muito pequeno para aquilo que você estava tentando sustentar. Entendeu? Então, muitas vezes nós vamos ter que, muitas vezes para a gente ir, a gente vai ter que voltar. Então, que a gente venha voltar
a ter esse nível de relacionamento com Deus. Porque eu volto a dizer, Deus tem para você um futuro próspero, grandioso, de domínio sobre essa terra. Eu acho massa esse povo que tem esses livros de biografias. Eu acho sensacional. Mas você sabia que você tem o seu livro de biografia e quem escreveu foi Deus? Lá em Salmos, capítulo 139, fala o seguinte: todos os meus dias estão escritos no teu livro, antes de qualquer um deles todos os teus dias estão escritos no teu livro, antes de qualquer um deles vir à terra, antes de qualquer um deles existir. Você tem uma biografia escrita. A grande pergunta é: você está vivendo de acordo com aquilo que Deus escreveu a seu respeito? Será que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus escreveu? Porque Deus não vai perguntar: Rafaela, você viveu de acordo com aquilo que Natália viveu? O seu propósito foi de acordo com o propósito de Natália? Não. Deus vai perguntar assim: Rafaela, você viveu de acordo com aquilo que eu escrevi a seu respeito? É isso que Deus vai cobrar de nós quando Ele voltar. Quando Jesus voltar, Ele vai abrir esse livro e vai ver se aquilo que nós vivemos foi de acordo com aquilo que Ele escreveu. E eu tenho certeza que Deus não escreveu que você iria ser um fracassado. Eu tenho certeza que Deus escreveu que você iria prosperar, que você iria dominar, que você iria ser semelhante a Ele nessa terra, que Ele teve, sabe, algo grandioso para você, um propósito sensacional para você, um chamado específico que só você tem e mais ninguém. Então, quando Deus voltar, Ele vai abrir a sua biografia. Eu tenho minha biografia. Aleluia. Eu tenho a minha biografia. E como eu falei aqui no início, eu consultei a esse Deus que escreveu minha biografia. O que é que o Senhor quer que eu fale a teu respeito aqui nessa terra? Como é que o Senhor quer que eu haja? Me ajuda. Eu lembro que no dia que Deus falou para mim, eu falei: Felipe, Deus me disse o que eu ia fazer aqui. Eu estava lendo as parábolas e Deus falou para mim que eu iria falar através de parábolas. Agora falta Ele me dar muitas outras parábolas, né? Até lá eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E quando você está no centro da vontade de Deus, é impressionante como tudo anda, como tudo se desenvolve, como tudo caminha. Então, nós precisamos andar de acordo com aquilo que Deus escreveu ao nosso respeito, não de acordo com aquilo que as pessoas falaram a seu respeito. E não de acordo com aquilo que as pessoas querem que você viva. Entendeu? De vez em quando eu recebo várias mensagens: eu estou me formando em X curso só porque o meu pai quis. Eu estou infeliz. O que é que eu faço agora? Eu estou fazendo isso porque fulano quis que eu fizesse isso. Só para ver fulano, só para agradar fulano. Eu vejo várias pessoas fazendo terceiro curso, porque os 2 cursos que fizeram antes foi para agradar pai e mãe, para agradar o irmão, para agradar a tia, para agradar o tio. Mas a gente deve estar preocupado se a gente vai agradar a Deus ou não. Sabe, um dia eu estava lá em casa, e antes de falar isso, eu falar algo. Eu sempre fui uma pessoa que me preocupei muito em agradar as pessoas. Muito, muito, muito. Eu dizia assim para todo mundo, é impressionante, com medo das pessoas ficarem tristes comigo. E ao dizer sim para todo mundo, automaticamente eu dizia não para mim. Sabe, o meu marido falava muito para mim: para de ser besta, rapaz, vive tua vida. Para de ficar parando sabe, fazendo o que as pessoas querem, faça aquilo que tu quer. Para de deixar as pessoas sapatearem em cima de você, rapaz, viva o que Deus chamou para você ser. E eu vivia, gente, querendo agradar a todo mundo. Como eu falei, automaticamente eu dizia não para mim mesma. E o pior, eu dizia não para Deus. Porque ao agradar, só agradar as pessoas, só estar preocupado em agradar fulano e cicrano, eu desagradava a Deus. Eu não estava preocupada se eu iria desagradar ou não o coração do Pai. Eu só estava preocupada com as reações das pessoas. Era essa a minha preocupação. E hoje eu me arrependo muito.
Porque quando Deus falou para mim assim, você não está dizendo só não para você, você está dizendo não para mim também. Não para aquilo que eu te chamei, não para aquilo que eu designei para a sua vida. E eu falei, meu Deus, está muito pesado isso, eu vou parar minha oração aqui. Eu não suporto. Ele falou assim, você deve se preocupar se você está agradando o meu coração ou não. Porque quando eu voltar, eu não vou perguntar a você se você agradou fulano ou cicrano. Eu vou perguntar se você viveu de acordo com aquilo que eu escrevi a seu respeito. E eu, gente, vivia em função disso. Eu vivia em função disso. E um dia, eu estava sentada lá em casa e minha mãe falou uma certa frase, que eu fui dormir pensando nessa frase. Ela falou assim, está tudo bem em não ser perfeita. Falar isso para uma pessoa que tentava ser perfeita o tempo todo para todo mundo, meio que, rapaz, nem que é mesmo. Eu fui dormir pensando, eu falei, está tudo bem não ser perfeito. Eu lembro que eu fui orar, eu falei, Senhor, me perdoa. Foi nessa mesma noite que o Espírito Santo falou para mim, você tentava ser perfeita para todo mundo, só não estava tentando me agradar. Eu falei, Senhor, me perdoa, porque isso é uma vontade carnal que me levava até a pecar, gente. Porque eu estava dizendo não ao próprio Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. E aí o Espírito Santo bradou em meu coração. Ele falou assim para mim, você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser perfeitamente aquilo que eu te chamei para você ser aqui na terra. Mesmo diante de tantas imperfeições, de tantos defeitos. Aí eu falei assim, uau. Ele falou assim, Natália, sabe quando é que você vai ser aperfeiçoada? Quando você olhar para aquele que é perfeito. Porque veja, perfeição aqui na terra não existe. Perfeição só no céu. Santificação na terra. Aqui nós nunca vamos ser perfeitos. Mas aqui, ao olhar para aquele que é perfeito, nós vamos ser aperfeiçoados no amor dele, amém? Então, eu vou falar essa mesma frase da minha mãe. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser perfeita. E muitas vezes, para você agradar o coração de Deus, você vai ter que desagradar o coração de homens. É ruim, gente. Eu fico com o coração cortado, mas eu tenho aprendido a dizer não. Pensa numa palavra difícil. É igual a me perdoe. Gente, para eu falar me perdoe para o meu marido, eu fico me remoendo o dia todo assim, ó. Parece que tem um negócio saindo dentro de mim. É igual falar me perdoe. O não, mas quando você diz não para as coisas dessa terra e diz sim para as coisas de Deus, isso é libertador, porque você está justamente fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Não estou dizendo, não me entenda mal, não estou dizendo que você não deva agradar a pessoas. Pelo contrário, Deus te chamou para agradar pessoas também. Mas antes de tudo, nossa preocupação maior deve ser agradar a Deus. E muitas vezes ao agradar a Ele, nós vamos desagradar pessoas, amém? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos falar com Jesus. Está tudo bem não ser perfeito. Está tudo bem não ser perfeita. Só se importe em ser perfeitamente aquilo que Ele te chamou para ser aqui nessa terra. Eu sei que você pode ter passado a sua vida toda ouvindo coisas ruins, ouvindo que você seria um fracassado, uma fracassada, que você não seria capaz, que você foi um erro, que você era para ser abortado, que você era para ser abortada. Mas eu conheço um Pai que conhece todas as coisas e que escreveu coisas grandiosas. Você não é um fracassado, você é capaz, você é mais do que vencedor. Ele te fez para dominar sobre essa terra, dominar na sua faculdade, dominar no seu trabalho, ser próspero em todos os âmbitos da sua vida. Então, em nome de Jesus, não se preocupe em agradar a pessoas, não se preocupe em agradar a homens. Vamos entender qual é a nossa identidade em Deus e buscar isso aqui nessa terra. Quero que agora, se você puder se arrepender, se você fez isso como eu, sabe, de só se importar em agradar a pessoas, de só se importar em dizer sim para todo mundo e tanto faz dizer não para Deus. Quero que você agora, em nome de Jesus, você pedisse perdão a Deus.
Eu lembro que foi desafiador para mim. Eu pedi perdão a Deus. Eu falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu estava, ouvindo tantas vozes. E a sua voz era a única que não estava perto o suficiente e alto o suficiente para eu ser guiada. Muitas vezes eu costumo falar, igual o pastor Luciano fala, que a voz de Deus é igual uma cachoeira. Quanto mais próximo você está daquela cachoeira, mais alto vai ser o som da cachoeira e menos você vai ouvir as pessoas que estão ao seu redor. E assim é com Deus. Quanto mais próximo você está de Deus, mais alto a voz do alto fica para você e menos a voz desse mundo vai lhe dominar. Então, agora em nome de Jesus, vamos nos aproximar desse som de muitas águas que é a presença de Deus. Vamos nos aproximar desse Deus. Vamos tornar essa voz dele a mais alta possível em nosso coração. Que agora em nome de Jesus, a voz de Deus seja prevalecida sobre a sua vida. Venha ser o centro da sua vida. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes a nossa motivação não era te agradar. Me perdoa porque muitas vezes a nossa motivação estava em ter a atenção dos homens. Me perdoa porque muitas vezes nós não estávamos sendo guiados de acordo com aquilo que o Senhor escreveu acerca de nós. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca desistiu de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu um futuro próspero. E nós te pedimos perdão porque nós temos mais atenção a vozes negativas do que a voz do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua identidade venha ser instalada em nossa vida. Que o teu DNA venha ser instalado em nossa vida, em nossos corações. E que nós venhamos a ser aquilo que o Senhor deseja que a gente venha a ser aqui nessa terra, Jesus. Pai, nos ajuda a estar mais próximo de Ti. Nos ajuda a negar essa carne. Nos ajuda a perdoar essas pessoas que tentavam nos paralisar, Jesus. Nos ajuda, Jesus, a perdoar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios, que tanto falaram palavras negativas para nós. E Pai, que agora em nome de Jesus, toda a cadeia de Satanás venha cair por terra. Toda a cadeia que nos prendia, que estava nos paralisando esse futuro próspero que o Senhor tem para nós, venha cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Xarabaraçu.